Olá, meu nome é Mariola Org. E eu sou a Maria Eduarda Romanha. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje a gente vai falar sobre a regravação do quarto álbum de estúdio da Taylor Swift, o Red, dessa vez Taylor's Version. O álbum original da cantora Taylor Swift, o Red, foi lançado em 2012, mas ela decidiu então regravar ele em 2021. Após a quebra com a Big Machine Records, a Taylor perdeu todos os direitos dos 7 primeiros álbuns de estúdio dela, que foi até o Reputation. E isso fez com que ela ficasse triste, né? Porque o artista não ter seus próprios direitos, assim, é algo bem pesado, porque ela não receberia dinheiro nenhum também sobre o uso dessas músicas. Então ela decidiu, quando esses direitos foram vendidos para um grupo aí, regravar todos esses álbuns, porque enfim, ela tem o direito sobre a composição dessas músicas, então nada mais correto que regravar essas músicas para a gente conseguir ouvir, dando os direitos e dando o nosso dinheiro para Taylor Swift, e não para um monte de empresário aleatório que comprou essas músicas da gravadora, né? Então, acho que esse é um movimento muito importante, para os direitos autorais de todos os músicos. Muitos artistas passam por isso, né, de perder os direitos das músicas deles por venda de gravadora, enfim. Então, isso é a parte mais burocrática de fazer música que ela tá revolucionando aí. Vale lembrar que a Taylor Swift, ela gravou 3 outros álbuns depois da quebra com a Big Machine Records, que são Lover, que foi lançado em 2019, Folklore, que foi lançado em 2020 e que ganhou o Grammy de melhor álbum do ano em 2021, e Evermore, que também foi lançado em 2020. Isso, aí a partir de 2021, então, ela começou a relançar esses álbuns antigos dela. Ela começou com o álbum Fearless, que é o segundo álbum de estúdio dela, que foi um dos álbuns mais aclamados, inclusive ganhando o Grammy de melhor álbum do ano, né? Então, ela começou com ele em abril desse ano, né? Em abril de 2021. E agora, no último dia 12, ela lançou o Red Taylor's Version. Nessa nova regravação do Red Taylor's Version, nós temos 9 músicas extras, que são chamadas From the Vault, e também 3 parcerias entre a Taylor Swift e outros artistas, como Phoebe Bridgers, Chris Stapleton e o Ed Sheeran. Vale lembrar que todas essas músicas foram gravadas não, né? Elas foram escritas, compostas naquela época ali. O álbum foi lançado em 2012, então foi, pelo que ela diz, teve 2 anos de preparação. Então foi gravado ali em 2010, foi escrito em 2010, 2011, 2012. Então são músicas da Taylor daquela época, elas só estão sendo gravadas agora, foram gravadas agora. E, por exemplo, a música com Ed Sheeran, chamada Run, foi uma música que eles mesmos escreveram naquela época, que também tem outra música no álbum com ele. E ela chamou o Chris Stapleton e a Phoebe Bridgers para gravar essas músicas com ela, porque ela não foi nenhum contrato nem nada que mandou ela fazer isso. Ela realmente quis gravar com essas pessoas. Então, essa liberdade artística que ela teve agora é muito importante também para trazer essas músicas para a realidade de hoje, né? Assim, agora ela tem mais autonomia, então ela pode fazer o que ela quiser, inclusive mudar gêneros de algumas músicas, tipo Girl at Home, que é uma música que era mais puxada pro country no álbum original, e que agora ela fez essa música bem pop. E tem uma música também nas Vault Tracks, né, essas músicas que estavam guardadas, que ela não tinha lançado antes, que é Message in a Bottle, que é uma música super pop e não foi lançada antes justamente porque a gravadora não achava que ela era uma artista pop, sim uma artista country, e eles não estavam prontos para fazer essa pulada aí de gêneros que ela fez depois com o álbum 1989. Então eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Agora ela tá com uma liberdade criativa muito maior.
Sim, com certeza. E também a gente tem que lembrar que na gravação original do Red já tinha 2 featurings, né, 2 parcerias da Taylor, uma com o Ed Sheeran em Everything Has Changed e outra da Taylor com o Gary Lightbody na música The Last Time, que é o cantor da música Chasing Cars, que é uma música bem famosa dos anos 2000. E essas 2 músicas, elas também estão incluídas na nova versão. Obviamente, né, também estão incluídas na nova versão do Red. Também dentro das músicas aí que ela não tinha lançado, na verdade tem músicas que ela escreveu e deu para outros artistas, e não são a Better Man e Babe, que originalmente ela que escreveu, ela que é a compositora, mas eram de outras bandas, de outros artistas, e agora ela fez a versão dela, gravando ela. O Better Man, a música Better Man, realmente ganhou o Grammy Award por melhor dupla de country, como é que é? Performance de grupo. Na 60ª edição do Grammy. Então essas músicas já eram muito premiadas, né? Elas já eram conhecidas, essas duas, e agora ela trouxe elas à vida novamente com a voz dela, enfim, do jeitinho dela. As outras músicas também, assim, são muito interessantes da gente analisar, porque é o que não entrou no álbum original, né? Então a gente vê o que talvez a gravadora não quis, ou o que a Taylor achou melhor talvez deixar para um álbum seguinte e acabou não acontecendo. Que tem várias especulações na internet, né? Que, por exemplo, a música Message in a Bottle, que é uma música super pop, ela deveria ter ido pro 1989, mas não teve espaço também naquele álbum. Então são várias teorias aí que os fãs foram criando com essas músicas que nunca tinham sido lançadas antes. Quando se trata de Taylor Swift, teorias nunca é demais em relação ao trabalho dela, porque ela sempre bota muitos easter eggs do que ela está planejando fazer futuramente. Outra coisa muito interessante desse álbum, e diferente do que aconteceu com a regravação do Fearless, é que ele foi lançado direto, sem singles, mas ele teve muita promoção e assim, marketing em cima dele. Assim, foi algo que ninguém esperava, porque esse álbum ele foi anunciado pela Taylor Swift há 5 meses. Então os fãs passaram 5 meses esperando por algum single, alguma coisa que assim, remetesse ao álbum. A única coisa que ela lançou foram pequenos snippets, né, trechos de músicas no Instagram, no TikTok, enfim, que ela foi jogando ali para os fãs também não ficarem sem nada. Mas teve uma divulgação pesadíssima aí com várias peças de merch, né, itens exclusivos vendidos por ela que lembram o álbum, e também algumas outras promoções assim meio inusitadas, como o café dela no Starbucks, né? Então ela fez uma parceria com o Starbucks, e aí no dia seguinte ao lançamento ia ter disponível em todos os Starbucks do mundo, quer dizer, na maioria dos Starbucks do mundo, um drink da Taylor Swift, né? Então essa foi a divulgação pesadíssima que ela teve, só que sem nenhum single, e que ninguém esperava, que ela anunciou mais ou menos uma semana antes do lançamento do álbum, um curta-metragem de uma música que foi Outwell, versão de 10 minutos, que é a música Outwell, já era uma música que já estava no álbum original, que era uma música super aclamadíssima entre os fãs, provavelmente a melhor música da Taylor Swift, assim, em votações entre fãs, entre críticos, que é uma música muito emocional, assim, é uma música muito vulnerável, que a Taylor Swift fala sobre um relacionamento que ela teve, supostamente, né? As pessoas especulam que seja um relacionamento com o Jake Gyllenhaal, o ator. E ela já disse várias vezes em entrevistas antes mesmo de pensar em regravar os álbuns que essa música originalmente tinha por volta de 10 minutos. E ela quis lançar para todo mundo ouvir a versão de 10 minutos dessa música. Então, mais ou menos uma semana antes do lançamento do álbum, ela falou: olha, vai ter essa versão de 10 minutos, mas vai ter também um curta-metragem que eu vou lançar no dia que sair a música. Então, no final desse dia, no final do dia 12, ela lançou esse curta-metragem com o ator Dylan O'Brien e a Sadie Sink.
interpretando ela, e aí o supostamente Jake Gyllenhaal. Então foi algo muito inesperado, mas que deu super certo e que os fãs amaram. Eu amei, achei muito, muito incrível, assim. Que foi a única música que, assim, que teve um pouco mais de divulgação, assim, que foi essa All Too Well 10-Minute Version. Com certeza, a música é muito linda, ela trata dessa história, então, basicamente, né, sobre uma relação entre uma menina que acabou de sair da adolescência e entrar na fase da vida adulta e um homem mais velho que ela. E a gente sabe que essas relações com grandes diferenças de idade, elas eram extremamente normalizadas antigamente e agora elas estão sendo muito questionadas, né? Essa questão de, tipo, como uma menina tão jovem consegue se relacionar com um homem mais velho e como ele aborda esse relacionamento patronizando ela. E é basicamente a história da música, né? E isso ela já abordava em 2012. E agora, com os 10 minutos completos, a gente pode ter uma imersão maior no que ela queria falar e como é que foi esse relacionamento. Porque eu acho que as piores partes dele ela não tinha colocado na versão original e ela, porque era muito longa, né, a versão original, ela não tinha colocado na versão do Red de 2012 e ela decidiu colocar então nessa agora. E é muito interessante porque a música tem 10 minutos. E hoje em dia tem toda uma discussão, né, sobre como os artistas eles estão fazendo músicas mais curtas, só até 3 minutos, porque, tipo, gente jovem não escuta mais do que 3 minutos, né? E não consegue chegar em nenhum chart bom, não consegue nenhuma posição boa, uma música com mais de 3 minutos. E eles culpam muito o TikTok por isso, enfim. Mas é impressionante que All Too Well agora é uma das músicas mais tocadas do planeta, né? Tá no top 50 global do Spotify, sendo uma música de 10 minutos, sabe? Então, isso também é muito impressionante e mostra a potência da Taylor Swift na indústria musical e a potência também dos fãs dela, porque eles queriam muito, né? A gente queria muito All Too Well, a versão original de 10 minutos. A gente queria muito o curta-metragem, que acontecesse um clipe para essa música tão especial, né? Para ela, para os fãs. Então, tudo isso ela arquitetou muito bem. E é muito interessante porque originalmente essa música, assim, ela sempre fala, né, isso, que originalmente essa música era muito difícil para ela cantar, enfim, porque era uma música muito emocional mesmo e é muito vulnerável, como ela fala. Inclusive, essa música, principalmente a versão de 10 minutos dela, ela resume o álbum inteiro, assim, quase o álbum inteiro, até a música 22, né, porque tu vê ali essa história sendo contada durante o álbum inteiro, sobre como foi difícil ela superar isso, como foi difícil. Tem um momento muito importante que ela fala na música The Moment I Knew, e que ela narra também na Outro 10 Minutes Version, que foi quando esse namorado dela não foi no aniversário dela de 21 anos. E aí a gente entende por que então que o aniversário de 22 tinha tanta importância, porque foi assim muito diferente do de 21. Então a gente vê essa narrativa sendo contada durante o álbum inteiro e é finalizada ali no final, na última música, com All Too Well 10-Minute Version. Foi o que colocou ali, alavancou esse álbum pros charts e é a música mais tocada do Spotify, uma música de 10 minutos no Spotify global, assim. Isso é inédito alguém fazer isso numa era, como tu já falou, né, que temos o TikTok, temos tudo isso, assim, então eu acho é a potência que essa mulher tem de fazer isso com músicas que ela já tinha lançado uma vez, com músicas que não são novas. A versão de 10 minutos ela é uma versão nova, sim, mas ela conta uma história que a gente já conhecia. E isso voltar para os charts, voltar a ter essa magnitude de números é inédito, assim. Então ela tá realmente abrindo caminho
para talvez outros artistas fazerem isso no futuro, para outros artistas explorarem os trabalhos antigos deles também, porque a gente sabe que por conta de gravadora, por conta de dinheiro, por conta de premiações, às vezes os artistas eles não têm essa liberdade de fazerem o que eles realmente sonharam em fazer e fica perdido muita coisa no tempo, fica tudo lá anos atrás. Esse álbum foi lançado há quase 10 anos atrás, essas músicas têm 10 anos de idade, assim, elas existem há 10 anos. E agora elas estão voltando com toda essa potência justamente por causa dessa liberdade, dessa fidelidade que a Taylor Swift tem com os fãs dela, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente mencionar é isso. Não são músicas... não é porque não são músicas novas que ninguém vai ouvir. A Taylor, inclusive, já falou em umas entrevistas recentes que se não fosse esse empenho dos fãs de realmente ouvirem essas versões dela, porque não é sobre ter algo novo, é sobre devolver isso a Taylor Swift, né? Então, os fãs, eles não vão mais ouvir as versões antigas, sabe? Apesar delas existirem nas plataformas digitais, porque a Big Machine ainda tá lá com elas lá, isso só sai de lá se essa Big Machine querer ou se agora os novos donos quiserem. Então, é a fidelidade dos fãs com a Taylor Swift de ouvirem as versões novas e de, assim, é sobre isso, não é sobre ter uma música nova, não é sobre ter uma música pop nova, sabe? Eu acho que isso é um feito inédito na música, de toda a história da música, assim, mundial. Acho que ninguém nunca fez algo parecido e ela tá com tudo, né? A Taylor Swift, ela é o momento. Ela é o momento. E eu acho muito legal que tu falou, Duda, sobre os fãs, eles querem escutar as regravações. E acho que principalmente porque a gente pode ouvir uma versão não completamente mudada das músicas, mas eu acho que às vezes muda a entonação, sabe? Muda um pouco o que essa música significa para Taylor, o que ela significava há tempos atrás, quando foi lançado o Red original em 2012, e o que significa agora. E também dá para notar o amadurecimento na voz dela e em ela como uma cantora, né? No seu todo. E acho que ficou muito incrível e é muito bom escutar as músicas que a gente adorava. Por exemplo, em 2012 eu tinha 13 anos e eu adorava escutar Begin Again. E é uma emoção poder escutar essa música de novo, poder ouvir essa música de novo, agora ela sendo oficialmente da Taylor Swift. E eu acho que tudo isso não aconteceria se a Taylor Swift não fosse uma artista. Agora a gente tá sendo bem fangirl, assim, mas eu acho que isso não aconteceria se a Taylor Swift não fosse uma artista tão completa e não fosse ela que escrevesse todas as músicas que ela tem. Porque a Taylor Swift, ela compôs todas as músicas, muitas ela compôs sozinha, algumas com coautores, né? Mas ela que escreveu essas músicas, ela que compôs essas músicas. É dela o direito dessas músicas. E isso não acontece muitas vezes no mundo pop, né? Ainda mais. Tipo, não são os artistas que cantam quem escreveu a música, né? Isso às vezes tem a indústria musical faz muito isso, de ter uma pessoa aí, tipo a Cia, tem aquela piada que a Cia tá no porão da Beyoncé. A Cia faz muitas músicas para muitos artistas que não são ela. Apesar de ela ser uma cantora muito famosa e muito boa, ela faz músicas para Beyoncé e o nome dela fica esquecido ali. Ela só tá nos direitos da música. Não, a Taylor Swift faz algo totalmente diferente. Ela escreve as músicas dela, às vezes ela dá essas músicas dela para outras pessoas, mas as que ela canta foi ela que fez. É sobre a experiência dela ou é sobre o olhar dela sobre alguma coisa. Então, eu acho que seria impossível alguém regravar algo que não é deles, assim, tipo, fazer essa versão deles de algo que não é deles. É tudo muito dela e por isso que é revoltante ela não ter os direitos das primeiras versões, né, dessas versões originais, entre aspas, né. Então, acho que
que esse é um movimento muito importante, eu já falei várias vezes que é um movimento muito importante no mundo da música, mas que não seria possível se ela não fosse uma artista completa e se ela não fosse uma das maiores compositoras da geração dela, né? E, tipo, o que eu gosto também na Taylor Swift é que as músicas, como tu falou, ela escreve, então as músicas dela, elas não são super generalizadas, sabe? Como a gente tá acostumado a escutar, elas são muito pessoais, ou se elas não são muito pessoais e não contam, assim, pontos da história da vida dela, ela começa a inventar uma história, sabe? E isso que é incrível, com o álbum Folklore, ela inventou um triângulo amoroso e começou a contar a história desse triângulo amoroso. E essa uma coisa incrível, essa proximidade que ela também tem com questões da literatura e como isso inspira ela, é muito bonito. Tanto que no começo do vídeo clipe de All Too Well, que foi lançado dia 12, a gente tem no início uma frase do Pablo Neruda. Não, Love is so short, forgetting is so long. Isso mesmo. Pablo Neruda, para quem não sabe, né, um poeta chileno. Isso significa que Taylor Swift está vindo para a América Latina. World Tour confirmed no Brasil. Confirmado. Mas, então, ele é um poeta chileno muito famoso mundialmente, né? Um dos maiores poetas da América Latina. E é muito legal essa proximidade que ela tem com a literatura também. Em várias músicas dela, ela coloca pequenos easter eggs sobre esse mundo literário que ela tá super envolvida. E uma coisa interessante é que ela criou um mundo literário dela mesma, né? Principalmente nessa versão de Outwell, a gente vê que ela referencia muitas das músicas que ela já escreveu, ela referencia muito de momentos que ela já tinha escrito nos álbuns antigos, né? E no Speak Now e também no Red. E também a gente vê que nos álbuns que ela lançou mais recentemente, principalmente no Lover, né? A gente tem uma referências às músicas antigas e também no Folklore, no Evermore, mas ela referencia muito a música All Too Well 10-Minute Version, que ela nem existia ainda, né? Ela tava lá guardadinha na gavetinha da Taylor Swift, mas ela não existia pro público. Então, na música Lover, ela fala All's Well That Ends Well to End Up With You, que All's Well That Ends Well é uma peça do Shakespeare. E em All Too Well 10-Minute Version, ela fala All's Well That Ends Well and I'm in a new hell every time you double cross my mind. Então, nessa versão de All Too Well, ela fala dessa frase de uma forma triste e em Lover ela dá a reviravolta, né, na vida dela para conhecer a pessoa ideal, a pessoa certa. Então, essas referências que ela faz às próprias músicas dela faz com que os fãs também tenham esse Taylor Swift Cinematic Universe, né? Então, é o mundo de músicas da Taylor Swift, é os personagens das músicas da Taylor Swift. E é algo que, às vezes, as pessoas que não estão imersas nesse mundo acham que a Taylor Swift só escreve sobre ex, acham que a Taylor Swift só escreve sobre amor, só escreve sobre coisas fúteis. E que às vezes, talvez por uma misoginia muito característica dos anos 2000 e 2010, ainda não cederam a esse mundo de Taylor Swift e ainda, às vezes, isso parou um pouco com Folklore e Evermore, que foram álbuns muito mais indies, entre aspas, fazendo também referência a Indie Record That's Much Cooler Than Mine. Mas isso parou um pouquinho, mas ainda existe muito desse público em geral que tem uma resistência grande a Taylor Swift por ser uma artista pop, por ser uma artista mainstream, e não reconhecem esse sucesso e essa qualidade das músicas dela. E eu também já fui essa pessoa há alguns anos atrás, sabe? Eu acho que, como aconteceu muito no início ali dos anos 80, 70 com artistas do rock, vai acontecer com a Taylor Swift daqui a alguns anos e a gente vai ter ela como uma das grandes referências da nossa época, né? E isso está muito também nos recordes que ela bateu, que a gente já vai falar um pouco sobre isso.
abordando assim mais profundamente o curta-metragem de All Too Well. Como a Duda disse, o Dylan O'Brien, que para quem não sabe fez Teen Wolf, fez Maze Runner, e a Sadie Sink, que é uma atriz que faz Stranger Things. Eles então são os dois personagens principais. E o filme, ele é muito, o curta-metragem, ele é muito bonito. Ele foi todo gravado em uma câmera de 35mm. Tem todo o aspecto assim do outono, que é a pegada do Red. E os atores são ótimos. Tem uma cena que é basicamente só eles falando, né? E é uma briga, uma cena de briga. E é muito boa aquela cena. Foi a Taylor Swift, a própria Taylor Swift, que fez o roteiro e dirigiu o filme. Então o filme vale a pena assistir, esse curta. Tem 15 minutos, mas é muito bom. É basicamente a história da música. Ele segue a música e é por isso que ele é bom, sabe? Algumas pessoas não gostaram muito porque ele não trouxe nada de novo. Mas na verdade ele tá contando o que ele tinha que contar, sabe? A história da música. Então, e de uma maneira muito bonita, com uma cinematografia muito bonita. Para alguém que tá começando, né? Porque é a primeira vez que a Taylor Swift é a primeira vez que ela dirige um curta-metragem. E ficou muito bonitinho, assim, no curta. Eu acho que ele resume muito bem o que ela queria passar com a música e sobre o relacionamento e as idades que ela escolheu os atores, né? Porque era exatamente essa coisa da diferença de idade que ela queria mostrar, que pode afetar um relacionamento, né? Essa coisa do homem querer basicamente padronizar uma menina mais nova. Então nós temos a Sadie Sink, que tem 19 anos, e o Dylan O'Brien, que tem quase 30. Uma alusão ao que a própria Taylor Swift viveu, né, na época. Como a gente já falou algumas vezes, então, uma coisa inédita que ela fez foi colocar uma música de 10 minutos nos charts e fazer com esse álbum que já existiu voltasse aí às paradas de sucesso. Então, ela tem o recorde de álbum de artista feminina com mais streams em um dia. Teve mais de 90 milhões, quase 91 milhões de streams nas primeiras 24 horas, quebrando o próprio recorde dela de Folklore. E ela tem o recorde de artista feminina com mais streams em um dia também, com 122, quase 123 milhões de streams, né? Isso no Spotify. Então isso é bem importante, é um recorde que já era dela, mas ela consegue superar os próprios recordes dela com um dos melhores álbuns dela, que é o Folklore, né? Ela fez isso recentemente com um álbum novo e ela conseguiu superar isso com um álbum, entre aspas, antigo. Outro grande recorde que nós temos da loirinha é que o curta de All Too Well fechou as primeiras 24 horas no ar com 16,7 milhões de visualizações no YouTube e quase 1 milhão de pessoas assistiram simultaneamente o lançamento. Ele lançou aqui no Brasil no dia 12, às 9 horas da noite. Então, estava 1 milhão de pessoas ao redor do mundo assistindo simultaneamente esse lançamento desse clipe, o que é muito incrível. E outra coisa completamente, assim, maluca de se pensar é que todas as 30 faixas, ela fez um álbum com 30 músicas, todas essas faixas debutaram no top 75 do Spotify global, então em todo o mundo, e a música Outwell, versão de 10 minutos, ficou em primeiro lugar no mundo inteiro. Além do fato de que Taylor Swift ultrapassou a marca dos 13 bilhões de streams no Spotify. Então ela é realmente a indústria da música. E se você ouvinte não escuta Taylor Swift, como a Duda disse, por algum preconceito, por algum receio, vale a pena escutar essa artista, porque as músicas dela são incríveis, elas são únicas, porque ela conta uma história ou sobre ela, ou sobre outras pessoas, e tudo que ela faz
ela tá envolvida em todo o processo da música, o que dá pra gente perceber ao escutar as canções dela. Com certeza, eu acho que se tiver algum preconceito, abre lá no Spotify, nas configurações tem a aba Social, e tu pode escutar tudo isso numa sessão anônima. Ninguém vai estar sabendo que tu vai estar ouvindo Taylor Swift, não precisa falar pra ninguém. Mas tenta fazer isso, assim, abre a mente. Foi o que eu fiz também, assim, até 2017, eu acho, nem ouvia Taylor Swift direito, claro, ouvia as músicas que estavam nas paradas de sucesso, que tocavam no rádio. E com o Reputation eu virei fã mesmo, assim. Então acho que é isso, sabe? É sobre abrir a mente e com, assim, esquece também os preconceitos sobre os fãs, porque a fanbase da Taylor Swift eu reconheço que é um monte de gente louca. A gente tem uns parafusos fora da cabeça. É uns malucos que ficam procurando easter egg em vídeo de 10 minutos, que fica vendo entrevista dela de 800 anos atrás, pensando o que ela vai fazer daqui a 2 anos. Então, é sobre assim, abrir a nossa mente e de braços abertos receber isso que a Taylor tem para dar pra gente. Assista também as performances dela para ver que ela tem não só talento para escrita, mas ela também é uma grande cantora. Ela tem uma extensão vocal incrivelmente grande, assim. Ela é realmente muito talentosa. Não é também algo só sobre ela ter sorte. Então, é isso, gente. Tem que dar abrir a mente e ir de cabeça aí nisso, esquecer um pouco das preconcepções e esse tipo de coisa, assim. Pode ser que não seja o que tu goste mais, mas isso acontece e bola pra frente. Eu acho que é importante a gente falar também que a nossa parcialidade jornalística a imparcialidade jornalística ficou um pouco em xeque nesse... Com Deus. Ficou com Deus nesse episódio, mas acho que não tem como ser parcial com uma coisa que a gente gosta, nem jornalista esportivo é imparcial com o time, então a gente vai ter que ser um pouquinho parcial agora e falar que realmente ela é uma artista incrível, mas isso é quase que unanimidade entre a maior parte dos críticos, e se também não for, ela vai escrever uma música sobre o crítico que nem ela fez em mim, que é o próximo álbum a ser regravado segundo as vozes da minha cabeça, que é o Speak Now. Mas é sobre isso, sabe? É sobre ser transparente. Nós somos muito fãs da Taylor Swift. E a seguir, nós duas cantando All 12 10-minute version. I walk through the door with you. It was cold. But something about it felt like home somehow. And I left my scar there. It's your sisters. Eu nem sei se eu contei certo agora. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e no Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por mim, Maria Eduarda Romanha, e ele foi roteirizado por Mariela Org e Maria Eduarda Romanha. A trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência. Stream Red Taylor's Version e até semana que vem.